7ª reunião da Comissão do Senado. Olá! Cada vez mais escassa, ela tem sido maltratada, mal usada, mal distribuída. Desperdício, desmatamento, poluição, aumento da população, mudanças climáticas. Vários são os fatores que comprometem a oferta de água potável. Segundo a ONU, mais de 80% das águas residuais em todo o mundo, aquelas descartadas após o uso, retornam ao ambiente sem tratamento. E em poucos anos, a escassez de água atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas. Então, como tratar, recuperar, garantir o uso racional? Em março, comemorou-se o Dia Mundial da Água e a Comissão de Meio Ambiente do Senado ouviu especialistas. A pergunta é: o que fazer hoje para não faltar água amanhã? Temperaturas elevadas, aquecimento global, mudanças no ciclo das águas. O planeta no limite. O quadro é preocupante e nós somos os principais responsáveis. De 1850 a 1900, um aumento de temperatura de cerca de 1,1 graus Celsius. Cabe lembrar que o próprio IPCC define como um número limite para que a gente não observe situações catastróficas em termos climáticos. O valor de 1,5 graus Celsius de aumento da temperatura, o que significa que nós já estamos muito próximos dessa realidade. Os principais responsáveis pelo aumento da temperatura, inequivocamente, são as emissões humanas de gases de efeito estufa. E para se ter uma ideia de como essas atividades têm contribuído com o aumento dessa concentração desses gases, no período de apenas 29 anos, tem-se aí o lançamento de cerca de 42% da concentração observada atualmente de gases de efeito estufa, que demonstra claramente a aceleração desse processo. Os compromissos assumidos pelos países em Paris, tudo indica que não serão atingidos e que nós teremos um aquecimento acima de 1,5 graus Celsius. E são várias as imagens de ursos polares boiando sobre blocos de gelos já semi-derretidos. São várias o sofrimento da produção na área agrícola, pela seca, muito sofrimento pelas inundações, ou seja, há nitidamente um descontrole no sistema climático mundial. Você viu aí aquecimento global em alta, com isso, eventos extremos. Água demais ou água de menos, catástrofes. E, como consequência, insegurança hídrica e ambiental. As principais mudanças sobre os recursos hídricos são as alterações na disponibilidade hídrica, alterações na qualidade da água, um aumento do nível do mar, o impacto sobre a biodiversidade aquática, a maior ocorrência de chuvas intensas e também alterações nos regimes de chuvas, a maior ocorrência, duração e intensidade dos eventos de seca, além de alterações também na umidade do solo. Quando se observa a vulnerabilidade das regiões mundiais, observa-se claramente que África, Ásia, América Central e do Sul, pelo menos parte desses continentes apresentam aí uma possibilidade muito grande de estarem no futuro aí próximo em segurança hídrica e alimentar. A gente tem que pensar tanto essas mudanças climáticas, o impacto tanto pela falta de água quanto pelo excesso. O excesso gera aquele impacto imediato, acontecendo mortes, destruindo plantações e obras de forma geral, e a falta gerando impacto imediato, redução na produção de alimentos e também racionamento de água e, quem sabe, uma falta futura. Agora, veja o que diz a especialista. A quantidade de água é a mesma, só variável no tempo e no espaço. Daí a importância de uma gestão adequada dos recursos hídricos. O volume de água é o mesmo no mundo. Desde que o mundo é mundo, não se cria água e água também não só. O que varia é o acesso a ela.
a disponibilidade. O recurso hídrico é de ocorrência variável no tempo e no estado. Ela não está disponível para mim o tempo todo no volume da demanda. Então, as variações, às vezes, são extremas. E agora, com o cenário das mudanças climáticas, mais severas e mais recorrentes, que eu defino e já defini como água de mais e água de menos. E o Brasil nesse cenário? O país é privilegiado, possui cerca de 13% da água doce de todo o planeta, mas também é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. No ranking, né, dos maiores emissores, o Brasil ele tem figurado aí entre quarto e quinto maior emissor mundial, e o que mostra, né, a importância também de ações, né, de redução das emissões de gases de efeito estufa dentro do nosso país. Passamos um tempo bastante obscuro para as políticas públicas na área do meio ambiente e, por conseguinte, para a proteção dos recursos hídricos nacionais. O desmatamento ilegal, a grilagem, a invasão de terras naturais, de terras indígenas, de florestas públicas, ameaçaram o delicado equilíbrio de nossas bacias hidrográficas, comprometendo nascentes e áreas de preservação permanente, as APPs, contribuindo para a poluição dos rios com agrotóxicos, a retração do espelho d'água, o rompimento do delicado equilíbrio dos biomas, o aumento na incidência de eventos climáticos extremos, cada vez mais recorrentes e que se traduziram em tragédias humanas, a exemplo do que aconteceu no litoral paulista e em várias áreas urbanas deste último verão. Agressões ao meio ambiente, uso inadequado dos recursos hídricos. E o que diz a lei? A água é um bem de domínio público e um recurso limitado. E em situação de escassez, o uso prioritário é para o consumo humano e para os animais. Também é nossa obrigação garantir água em condição de uso no presente e para as futuras gerações. Sim, temos leis, mas a gestão é criticada. Por que isso acontece? Como melhorar esse quadro? É preciso aproximar ciência da gestão. A gente pode averiguar um desconhecimento temático na medida que coloca o tema de gestão da água desconectado e espalhado por mais de 7 ministérios. Eu brinco que cachorro com muito dono, não raro, morre de fome. Eu tenho, na minha experiência profissional, acompanhado e visto, né? Eu, inclusive, participei da discussão da Lei 9433, que gerou a Política Nacional de Águas, um perigoso afastamento do conhecimento científico consolidado para a gestão da água. O que eu quero dizer com isso? Que é notória a desproporção do conhecimento técnico-científico concentrado nas academias, em nossas associações, e aquelas em que os órgãos gestores competentes têm e aplicam. E esse descompasso, segundo a especialista, está tanto na mão de obra, que deveria ser qualificada, quanto nas novas tecnologias sobre o uso da água, que ainda não estão disponíveis. E aí é ainda mais notável, em quase todas as unidades da federação, a desproporção de profissionais formados no campo da hidrologia e da hidrogeologia disponíveis no mercado e que não estão, de fato, atuando nos órgãos gestores como agentes públicos, né? Dando, então, esse descompasso. O descompasso entre o desconhecimento técnico, as ferramentas disponíveis, especialmente hoje, com tanto avanço tecnológico, das informações processadas, o geoprocessamento, e que o Estado brasileiro não aplica. Pode significar muito dos maus resultados que estamos vendo hoje. Um outro agravante, as águas desperdiçadas. O saneamento básico no país é crítico, principalmente para a população mais vulnerável. Sem água tratada, sem reaproveitamento, o que compromete a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos. Quase metade da população ainda sequer tem acesso ao serviço de tratamento de esgoto. Isso representa quase 100 milhões de habitantes que ainda não têm acesso ao serviço de tratamento de esgoto. Obviamente, isso contribui para a piora da qualidade das águas.
né? E, consequentemente, para a redução da disponibilidade hídrica no país. E quando se avalia, né, aonde está o maior déficit, a gente consegue perceber claramente que o interior do país, né, apresenta um déficit muito expressivo. Dentro das grandes cidades, tem-se um déficit muito expressivo, né, nessas áreas de maior vulnerabilidade social, nas áreas, né, agrícolas também a gente tem um déficit bem expressivo. Então, são situações que, no meu entendimento, elas são prioritárias para serem resolvidas, né, e que podem aumentar a disponibilidade hídrica, seja por meio do uso de estratégias de reuso, né, desse esgoto após tratamento, ou mesmo pela melhoria, né, pelo aumento da disponibilidade hídrica, pela melhoria da qualidade da água disponível. Esse é apenas um dos exemplos, né? A gente poderia citar muito mais exemplos. Vimos aí algumas sugestões para reduzir a crise hídrica: recuperação, regulação e reuso das águas. E quais outras opções possíveis para aumentar a oferta e a qualidade da água? A palavra de ordem é adaptação. A segurança e mudança climática está relacionada ao que eu penso o Brasil deva priorizar na política de mudança climática, que é a adaptação. Acho que a gente tem que investir mais tempo, dinheiro, esforço, mais do que no controle das emissões, nessa agenda, adaptação. Nesse cenário, quero aqui destacar as infraestruturas hídricas como um meio de adaptação. E eu chamo de infraestrutura hídrica, é aquela estrutura hídrica, hidráulica, uma estrutura que dá forma, sustentação, que pode ser construída ou aperfeiçoada para alterar, acumular, interromper, medir, controlar, desviar ou conduzir o fluxo de água natural. Então, depende das condições biogeofísicas da região e da solução necessária. Então, eu vou citar aqui rapidamente as mais conhecidas. Primeiro, as barragens, com as suas funções de armazenamento, energia, controle de cheias. Na linha da energia, pode citar as nossas hidrelétricas, que colocam o Brasil na liderança de produção de energia limpa. O mecanismo de captação, armazenamento de chuva é uma interferência, é uma infraestrutura, assim como as cisternas. Toda a infraestrutura para abastecimento de serviço de água de esgoto. Na existência de ferramentas para adaptação, o armazenamento ou a reservação de água, como tecnicamente é chamado, é uma das alternativas com as quais nós trabalhamos, né? O uso de cisternas para captação de água de chuva é, sem dúvida alguma, uma das estratégias válidas nesse sentido, né? Entretanto, ela não deve ser pensada isoladamente. A cisterna sozinha, por si só, não resolve. Entretanto, ela pode ser, sim, um meio de grande importância, sobretudo se pensarmos em mais de uma, né? Nós sabemos a diferença que as cisternas transformaram no semiárido, também nas áreas urbanas, em pequenas cidades que também fazem uso das cisternas. Hoje, no Brasil, tem mais de 88 projetos de produtores de água, que nem eu falei do caso do Distrito Federal. A gente tem um e está implementando o segundo no Distrito Federal, mas a gente tem muitas ações do governo que trabalham nesse sentido para minimizar os impactos, porque essas ações que a gente não consegue, gerar um impacto tão massivo, mas a gente minimiza o impacto de uma seca, do excesso de chuva. E o caso da agricultura. O setor agrícola é importante para a economia, mas é apontado como um dos maiores consumidores da água doce disponível. É preciso pensar em tecnologias para melhorar o uso dos recursos hídricos também no campo. Como resolver? E aí eu vou responder pela Embrapa, né, que é um órgão de governo. A gente tem trabalhado muito relacionado ao desenvolvimento de sistemas conservacionistas que são capazes de aumentar a qualidade do solo, consequentemente aumentar a possibilidade, né, capacidade de infiltração de água no solo, né, e tendo, né, em consequência, um aumento da capacidade ou da disponibilidade hídrica. Eu sou de um estado
que tem a maior planície alagada do planeta, que é o Pantanal. Então, a gente sabe que a preservação dos nossos recursos hídricos é fundamental para que tenhamos um planeta saudável, para que as pessoas tenham para consumir, inclusive que tenhamos uma agricultura saudável, porque não existe uma agricultura sem recurso hídrico. Nós temos trabalhado no sentido de adaptar a agricultura a esses eventos extremos de chuva, né? Então, trabalhando estratégias em termos de cultivo protegido, não apenas pensando no cultivo protegido em casos de vegetação e também em estufas, mas também partindo para sistemas mais modernos, como, por exemplo, as fazendas verticais. Temos trabalhado no sentido de aperfeiçoamento dos sistemas hidropônicos que são capazes de gerar uma economia em relação aos sistemas convencionais de produção de até 95% de água. Temos trabalhado no sentido de trazer a agricultura familiar para dentro desse contexto. E o que mais precisa ser feito? Políticas públicas específicas, infraestrutura e educação para o uso racional da água. Eu entendo que a primeira ação é uma ação massiva de educação e conscientização ambiental. E isso é o primeiro passo para qualquer política que vise, ou para qualquer ação que vise aí, o uso racional de água. Também avançar em termos de país com relação ao fornecimento de serviços de saneamento básico, atendendo a uma parcela maior da população. Nós temos a possibilidade de aumentar significativamente o reuso de água no país. É uma tecnologia ainda muito pouco explorada. E o fato de ter reservatórios, principalmente reservatórios de armazenamentos, que hoje são pouquíssimos, que a gente, como país, optou por não fazer assim mais, mas os reservatórios de armazenamento são reservatórios que garantem água mesmo em épocas de escassez hídrica. Nós já temos trabalhado, como eu disse anteriormente, em termos de agricultura e agropecuária, em desenvolvimento de estratégias para um uso mais sustentável dos recursos hídricos. E aí, quando eu falo nesse uso mais sustentável, eu falo desde alterações pequenas, relativamente pequenas, como desenvolvimento de sistemas de irrigação mais econômicos, ou mais sustentáveis, até mesmo em estratégias mais complexas, como, por exemplo, o desenvolvimento desses sistemas conservacionistas, como a integração lavoura-pecuária-floresta, por exemplo. De novo, é preciso regular, priorizar, investir em infraestrutura hídrica, em políticas de captação e tratamento. E falando em água para todos, um tema ganha destaque: a prática do reuso. Vou repetir a minha fala. Aproveitar todo o conhecimento técnico e científico acumulado na área da engenharia hídrica e dotar o país de infraestrutura hídrica. Nós temos um déficit de infraestrutura hídrica imenso e isso precisa de ser efetivamente corrigido. E é corrigido com órgãos gestores capacitados e bem equipados, com recursos humanos e financeiros. Eu acho que, para além da educação, nós precisamos de políticas públicas que regulamente, que regulem, assim como garantir as reservas, os estoques, as infiltrações, as recargas naturais e uma política de captação também artificial de água de chuva para os diversos fins no meio rural, urbano, para que o Brasil possa ter uma segurança hídrica e climática melhor. O Brasil ainda não possui um arcabouço legal para a prática de reuso. Recentemente eu participei, junto ao antigo Ministério de Desenvolvimento Regional, na elaboração de uma minuta de projeto de lei para regulamentar a questão do reuso, mas como eu disse, em que pese também o fato de, desde o início da década de 2000, já se pensar na questão aí do reuso, a gente ainda continua sem um arcabouço legal. Então, vale o alerta: legislação eficiente, fiscalização e educação. E falando em educação, o Congresso aprovou em 22 de março o projeto de lei que cria a Semana Nacional do Uso Consciente da Água. A proposta é esclarecer a população sobre a importância
do consumo racional. Existem 3 fatores que, para mim, são essenciais para você mitigar qualquer crime, em qualquer área. Fiscalização, educação e uma legislação mais eficiente. Se o poder público falha na fiscalização, se o poder público falha na educação e se o parlamento falha na legislação, são elementos, são combustíveis para que a gente, infelizmente, tenha esse ataque em qualquer área. Às vezes é preciso falar 1000 vezes para que as pessoas despertem para o drama que a gente está vivendo do ponto de vista ambiental. Seja pela carência de água para consumo humano e seja pela aridez de solos que não conseguem mais produzir nem na agricultura familiar, nem no agronegócio. Educação, 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 educação. Nós temos aqui ETs que não têm 100% da sua capacidade utilizada, às vezes chega só a 40%, 50% da sua capacidade, porque simplesmente as casas não fazem a ligação no esgoto para que seja tratado. Então, educação. Quando toca na pauta da educação, eu acho que isso passa por tudo, né? Se o Estado fiscaliza, se o Estado educa e se nós tivéssemos efetivamente um cumprimento da legislação, em todas as áreas, nós teríamos um Brasil muito melhor. Eu não tenho dúvida disso. Responsabilidade com o planeta, qualidade de vida, justiça social. Acompanhe. Segurança hídrica é segurança alimentar, segurança hídrica é segurança energética, segurança hídrica é qualidade de vida e a justiça social, como tão bem o André citou aqui. E a engenharia hídrica de qualidade disponível é a arte de engenhar soluções para o bem de todos e com o equilíbrio ambiental. Termino com frase de Pedro Abramovay e Gabriela Nota no seu livro A Democracia Equilibrista. Construir políticas públicas sem um trabalho técnico aprofundado permite que grupos de interesse sequestrem a agenda por completo, além de diminuir as chances de alcançar os objetivos propostos. Dizer que fico feliz da gente estar marcando esse dia aqui na Comissão de Meio Ambiente, que é o local próprio para debatermos esse tema. Estamos nos encaminhando para mais uma COP e eu espero que a cada uma a gente consiga despertar os governantes e a sociedade civil. Eu quero parabenizar o autor do requerimento para, nessa data de hoje, o Dia Internacional da Água, celebrar aqui as experiências brasileiras, grande parte delas movida por organizações da sociedade civil. Isso é fantástico. Parabenizar toda e dizer assim, salve as águas do mundo, né? Salve as águas doces do mundo, principalmente no Brasil. Isso é fundamental. Muito obrigado. E é isso que o senhor falou. São pessoas da sociedade civil entendendo que nós precisamos, sim, ter responsabilidade com o nosso planeta. Senão, daqui um pouco, a gente vai ficar numa situação muito difícil. Nós aqui somos abençoados por Deus, né? O Brasil tem tudo. Temos água, temos produção agrícola, então a água para nós é fundamental. É isso. Vamos salvar as águas do mundo. A agricultura, a indústria, as cidades, as gerações de hoje e do futuro agradecem. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.